Aplauda o Rei Jesus nesta tarde. Aplaude o Rei Jesus. Se é para o Rei Jesus, aplauda mais forte. Aleluia! Oh, aleluia! Que presença gloriosa. Que presença gloriosa. Toma o seu assento. Oh, aleluia! Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui presentes. Ah, como que alegra o nosso coração. Eu quero louvar a Deus por toda a equipe que está aqui me auxiliando. Vocês são muito especiais, filhos. Deus abençoe. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para o teu coração, amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 15. Quantos estão felizes de estar aqui nessa tarde? Quantos estão felizes? Aleluia. Está escrito assim, capítulo 13, versículo 15. A minha versão aqui é RC, ok? Se tiver essa versão, RC. Está escrito: e Eliseu estava doente, da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco de flechas. Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. Diga comigo: feriu 3 vezes. Diga: feriu 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E você diz amém. Redobre a sua atenção, você, o mais breve possível. Essa passagem bíblica fala do momento em que Eliseu estava vivendo os seus últimos dias. Eliseu foi um profeta importante para Israel. Eliseu, ele teve uma participação muito importante durante o reinado de Jeoás. E a Bíblia diz que quando o rei ficou sabendo que Eliseu já estava vivendo os seus últimos dias, o rei foi se encontrar com o profeta. Só que naquele período Israel estava passando por um momento muito difícil,
Porque os sírios se levantou contra Israel. E os sírios, a Síria, era um inimigo poderoso. Não era qualquer exército. Quase não havendo chances para Israel. Jeoás precisava de uma direção de Deus, do que fazer diante dos inimigos. Então ele não perdeu a oportunidade de se encontrar com um profeta que podia dar a ele a direção de Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele se encontra com o profeta Eliseu, o rei Jeoás estava tão desesperado, sem saber o que fazer, porque às vezes nós também estamos como o rei Jeoás. Diante de alguns embates da vida, diante de algumas dificuldades que nós passamos, nós também ficamos muitas das vezes desesperados, sim ou não? Angustiados. Quem é que nunca ficou angustiado? Quem é que nunca ficou desesperado diante de uma situação que você não tem o controle? Então Jeoás estava desesperado. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele disse ao rei: pega o arco, pega as flechas, abre a janela para o lado do oriente, aonde nasce o sol. Abre a janela, coloca a sua mão no arco. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, mesmo debilitado, fraco, ele foi e colocou as mãos sobre as mãos do rei e disse: atira, porque cada flecha será a flecha do livramento de Deus. Mas presta atenção, a Bíblia diz que o rei, ele lançou apenas 3 flechas, mesmo tendo uma aljava cheia de flecha. Ele tinha a oportunidade de lançar todas as flechas que estavam na aljava, mas ele só lançou 3. Diga comigo, ele só lançou 3. E a Bíblia diz que o profeta se indignou e disse: você poderia ter lançado mais, você poderia ter lançado 5 ou 6, e vocês derrotariam para sempre os inimigos. Eu quero ministrar nesta tarde, nesse primeiro culto do meio-dia, do retorno, uma mensagem com o seguinte tema: não pare no meio da batalha. Eu vou repetir: não pare no meio da batalha. Entenda que a direção dada pelo profeta era a direção de Deus. E muitas das vezes Deus nos dá instruções que parecem tão simples. Olha que simples, pegar um arco e lançar flecha. Sim ou não, gente? Então às vezes Deus nos dá instruções tão simples, e que por ser simples, muitas das vezes nós não valorizamos. Nós não damos a real importância. Por quê? Porque é simples demais o que Deus está pedindo. Só que você tem que entender que até as coisas simples que Deus pede, até as instruções mais simples que Deus nos passa, ela carrega um peso espiritual. Por quê? Porque toda instrução de Deus tem um propósito. Eu vou repetir isso aqui: toda instrução de Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Às vezes quem faz as coisas sem propósito somos nós, quando estamos à toa, com o tempo livre. Deus não. Então
Eliseu deu uma ordem. A ordem era pegar o arco e atirar a flecha. Diga amém. Então, Deus ainda trabalha através de atos proféticos, porque aquilo que Deus estava passando para o profeta Eliseu instruir o rei Joás, era um ato profético, sim ou não? Quem acredita em ato profético? Era um ato profético. Ele estava atirando flecha em alguém? Não, estava atirando aonde? Na terra, lançando flechas ao ermo. Então, era um ato profético. E presta atenção, o ato de lançar as flechas representava a vitória declarada da parte de Deus para o povo de Israel, muito antes de derrotar até o último inimigo. Por quê? Porque com Deus é assim, quando você confia nele, a vitória já está declarada. Eu vou repetir, quando você confia no Senhor, a vitória já está declarada. Por mais que ainda tenha batalhas que você tenha que enfrentar, por mais que ainda tenha lutas, adversidades, mas quando você confia totalmente em Deus, você não tem dificuldade de obedecer totalmente também. Ele precisava obedecer totalmente. Ele precisava obedecer com fé. Sabe por quê? Porque obediência parcial compromete o resultado final. Eu vou repetir isso aqui. A obediência parcial. E o que é uma obediência parcial? É aquela que não é total, não é na sua totalidade. É pessoas que obedecem pela metade. E quando você obedece pela metade, o resultado final vai ser comprometido. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim para esta pessoa. Diga assim: a obediência parcial, a obediência pela metade, compromete o resultado final. Então presta atenção. O profeta disse, era para ter lançado 5 ou 6, você lançou 3. Diga metade. Nunca faça pela metade. Se Deus te pediu alguma coisa, obedeça na totalidade. É como um pai, ele não quer que seu filho obedeça pela metade quando ele pede uma coisa. Quantos cascudos nós levamos dos nossos pais quando a gente desobedecia, obedecia pela metade, não fazia do jeito que eles queriam. Deus não é muito diferente, viu? É que Ele não vai vir aqui te dar um cascudo. Você tem que entender que quem confia, obedece. Eu vou repetir, quem confia, obedece. Então, quantas pessoas que têm obedecido pela metade? Quantas pessoas que é como o rei Joás? O rei Joás, ele parou de lançar as flechas antes da hora. Ele não entendeu a seriedade espiritual do ato. Não entendeu. Então isso limitou a plenitude da vitória. Aí eu te pergunto, você quer vitória pela metade? Você quer bênção pela metade? Quem quer bênção pela metade aqui, levanta a mão e dá um glória. Quem quer bênção total? Quem quer bênção total? Quem quer bênção total? Então presta atenção, quantas das vezes nós paramos no meio do que Deus mandou fazer? Sabe que o céu está usando a minha vida para dizer para você? Até quando você vai parar no meio daquilo que Deus mandou você fazer? Porque obedecer parcialmente para Deus é o mesmo que desobedecer. Obedecer pela metade para Deus é a mesma coisa que desobedecer. Então não pare enquanto Deus não disser que acabou. Vou repetir, não pare enquanto Deus não disser que acabou. Aleluia.
E aí nós precisamos entender que a fé, mas não é qualquer fé, é aquela fé ativa, aquela fé viva. Ela é a chave para vitórias completas. Eu quero profetizar vitórias completas na sua vida. Eu estou profetizando. Deus quer nos dar vitórias completas. Aleluia. E a nossa fé tem que alcançar isso. A minha fé tem que alcançar isso. A sua fé tem que alcançar isso. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Está escrito assim: necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar. Quando é que eu alcanço a promessa? Quando eu faço a vontade de Deus. Tem pessoas que ele quer alcançar as promessas de Deus sem fazer a vontade de Deus. Eu já vi alguém pregar e dizer que aquele rei Jeoás, ele foi tímido naquele momento. Não, ele foi desobediente. Quantas pessoas que você estava a um passo de receber a bênção completa. Você estava a um passo de receber a vitória completa. Mas aí desobedece, para no meio do caminho. E você precisa entender que você não pode parar enquanto a vitória não for total. O céu está falando para alguém que não pare enquanto a vitória não for total. Deus tem bênçãos completas para a tua vida. Deus tem bênçãos completas para a tua casa. Deus tem bênçãos completas para os seus negócios. Deus tem bênçãos completas para o teu ministério. Deus tem bênçãos completas. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado para não fazer pela metade as coisas. Pergunta: por quê, pastor? Porque Deus não se agrada. A Bíblia diz que o profeta se indigne. Aquela indignação era a indignação de Deus, porque o profeta sentia o que estava passando no coração de Deus. É a mesma coisa de Paulo, que disse que o mesmo sentimento que estava em Cristo estava nele. Então, quantas das vezes Deus fica indignado conosco? Quantas das vezes Deus fica indignado com o nosso comportamento, com as nossas ações, com as nossas atitudes? Por quê? Porque Ele já preparou algo para mim, Ele já preparou algo para você. Mas aí no meio do caminho a gente vai parando. Na terceira flecha a gente vai desistindo. E o céu está dizendo: não desista na terceira flecha. Tem mais flecha na sua aljava. Então pega essa flecha, coloca no arco, lança essa flecha, acreditando que Deus derrotará todos os teus inimigos e que nenhum deles ficará de pé. E eu profetizo que nenhum inimigo de Deus ficará de pé. Eu profetizo que nenhum inimigo do bem ficará de pé. Nenhum inimigo vai poder resistir o poder de Deus que está na minha e na sua vida. Eu estou profetizando que você não vai terminar como Jeoás. Você não vai terminar como o rei Jeoás. Não, não, não. Você vai alcançar a bênção, você vai alcançar a vitória, você vai ver transformação na tua casa, porque talvez o inimigo tenha lutado contra a tua casa. A Bíblia diz que os sírios lutavam contra Israel, perseguia Israel, cercava Israel, por diversas vezes prejudicou Israel. Quantas pessoas
pessoas, quantas famílias têm sido prejudicadas pela ação do inimigo. O inimigo tem feito festa na tua casa, o inimigo tem feito festa no meio da tua família, o inimigo já tocou na tua filha, o inimigo já tocou no teu filho, o inimigo já bagunçou teu casamento. Até quando você vai deixar o inimigo bagunçar com a tua casa? Até quando você vai deixar o inimigo entrar e sair a hora que ele quer? Não, não, não. Você tem um Deus que é soberano, você tem um Deus que é poderoso, você tem um Deus que cuida de você, e Ele já fez uma promessa, e se você obedecê-lo, Ele vai cumprir a promessa, e vai dar vitória para a tua casa, vai dar vitória para a tua família. Você vai ver teus filhos vencendo, e o inimigo não resistirá à ação de Deus na tua vida, à ação de Deus na tua casa. Tem um Deus com você. O rei teve uma visão muito limitada, e também limitou o que Deus queria fazer. Até quando você vai continuar com uma visão limitada? Deixa eu te falar, você pode até não enxergar o final do caminho, sabe o que é interessante? É que o Salmo 119, verso 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando o salmista escreveu isso, ele estava vivendo um contexto de perseguição, de luta. E aí, quando ele escreve lâmpada para os meus pés, nós temos que entender que a palavra lâmpada no hebraico é nir. Era uma pequena lamparina que iluminava só o espaço imediato, iluminava em volta da pessoa. Ela não iluminava o caminho todo, ela iluminava o espaço imediato. Aí você tem que entender que Deus muitas das vezes não vai mostrar todo o caminho. É por isso que você não precisa ficar ansioso querendo ver o final do caminho. Sabe por quê? Porque na verdade você precisa buscar luz e iluminação de Deus para o próximo passo. Eu não estou preocupado se eu estou enxergando ou não o final do caminho, mas eu tenho buscado luz para os próximos passos que eu preciso dar. Por quê? Porque se eu tiver luz para os próximos passos, eu não caio nas trevas. O problema de muita gente é que ele quer ver o resultado final, ele quer ver o final do caminho. É por isso que não tem alcançado aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu profetizo nesse primeiro culto do retorno do meio-dia, que você vai alcançar as bênçãos total da parte de Deus para a tua vida. E a partir de hoje, se for necessário fazer um concerto com Deus pela sua rebeldia, pela sua desobediência, faz um concerto com Deus. E para de ficar bancando o ser religioso mais iluminado da terra. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo, um pouco antes de vir para o culto. Nós estávamos trocando algumas experiências. Ele é pastor de uma grande igreja em São Paulo. Ele falou assim para mim: eu só cresci depois que eu entendi que eu não tenho que ficar preocupado com a minha reputação. Eu não estou nem aí com a minha reputação. Por quê? Porque a nossa reputação muitas das vezes é definida por aquilo que os outros pensam da gente. Então eu não estou nem aí com a minha reputação. Eu estou mais preocupado em cuidar do meu caráter. Eu vou cuidando do meu caráter, Deus vai cuidando da minha reputação. Quem está entendendo? Aí tem gente que ele finge ser uma coisa que ele não é, porque está preocupado com o caráter, aquilo que vão achar dele. Quando na verdade você tinha que estar preocupado com outra coisa. Você tinha que estar preocupado com aquilo que Deus pensa sobre você. O rei Jeoás não teve essa preocupação. Ele
deixou o ambiente limitar. Porque qual que era o ambiente? Era o quarto de um enfermo, porque Eliseu estava enfermo. Mas é porque ele já estava velho, estava no final da sua vida. Às vezes você está dentro de um ambiente limitado, e esse ambiente está limitando você, está limitando a tua obediência. O rei estava mais preocupado com a coroa dele do que em vencer todos os inimigos e ser lembrado como o rei que derrotou de uma vez por todas os inimigos que tanto assolavam Israel. Como que você quer ser lembrado no final? Como aquele que venceu pela metade? Jaz alguém aqui que venceu pela metade? Ou alguém que recebeu a bênção completa? Sabe o que é interessante? Quando a Bíblia vai falar no último capítulo acerca de Abraão, está escrito: e Abraão morreu velho em dias, e foi abençoado em tudo. Em tudo. Quando a Bíblia vai falar sobre o final da vida de Davi, fala que ele terminou seus dias abençoado também em tudo. Então, o que Deus tem para mim e para você é bênção completa. Eu quero orar por isso agora. Você pode ficar de pé.